passado, a execução foi de 100% do investimento, mas também foi 100% do capital. No final, sempre se ajusta, né? É possível, tem acordo, podemos deixar então. Tá desligado. Mais de frente. Frete segura. Alô? Alberto Paulo segura. Alô? Alô? Pode falar alto, escuta. Alô? Alô? Pega o outro. Se quiser. Bom, deixa eu só aproveitar aqui, acho que as perguntas são oportunas, né? O professor Sérgio já fez menção à questão das bolsas, mas nas falas também surgiram alguns pontos em relação ao contingenciamento. O contingenciamento é uma prática orçamentária utilizada pelo governo federal, independente de quem está lá, independente do partido, independente da coalizão. É uma fase, ou seja, é uma forma de fazer com que o que o governo está gastando esteja de acordo com o que está arrecadando. Então, o contingenciamento, os limites do contingenciamento sempre são fixados, tendo por base a arrecadação da receita pública no determinado período. Nós não podemos, enfim, negar que existe uma crise política, uma crise especialmente econômica, que afeta a arrecadação. Mas é importante que a gente discuta esses fatos todos, né? Então, eu até puxei aqui, se a gente for observar e comparar os orçamentos anteriores, o que a gente observa? Que em 2016 nós conseguimos sim, junto ao Ministério, né, e o próprio Ministério conseguiu junto ao Ministério do Planejamento, que conseguiu junto ao Ministério do Planejamento, a liberação de 100%, né, do valor que estava contingenciado. Então, nós conseguimos executar todo o valor do orçamento que estava previsto, tanto para custeio quanto para capital. Então, isso foi um fato importante. E o contingenciamento, ele inicia assim, com valores maiores no início do período, que à medida que o tempo vai transcorrendo, esses percentuais de contingenciamento vão diminuindo. Hoje, em 2017, nós temos para custeio um contingenciamento de 25%, hoje, em agosto, 31 de agosto, e de capital de 35%. Já há uma fala do ministro da Educação dizendo que, em relação ao custeio, ele vai conseguir liberar 100%. Uma fala, ou seja, a gente espera naturalmente que na prática isso ocorra. Mas essa política, ou essa decisão de contingenciar ou não, ela vem de todos os anos. Né? Então a gente observa em 2014, 2015, como houve em 2013, 2012, assim sucessivamente, anos anteriores, sempre percentuais contingenciados. O que na verdade está acontecendo nesse momento de crise é um trabalho muito mais afinco, né? Ou seja, com muito mais afinco, com muito mais detalhe, com muito mais critério, de tentar fazer com que o orçamento apresentado, ou aprovado, esteja mais dentro da realidade possível. Enfim, é evidente que nessas discussões ocorrem cortes, enfim, é importante que quando a gente se sinta afetado, a gente se manifeste, né? Eu acho que tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, em relação, aproveitando a pergunta da professora, né, como é que a UFSC vai proceder em relação ao contingenciamento? Da mesma forma que sempre fez todos os anos, que fez nos anos anteriores e que fez no ano passado e que vai fazer esse ano também. Nós, na verdade, estamos trabalhando, o professor Cancelê, o professor Gelson e eu temos ido, sempre que possível, seguidamente a Brasília, justamente para poder fazer esse movimento, para poder pleitear a liberação, apresentar as nossas dificuldades, reiterar as emergencialidades que nós temos aqui, justamente para poder sensibilizá-los, tentar liberar. E esse é um trabalho que se faz tanto na Andifes quanto no FORPLAN, que é o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração. É importante também frisar que essa nota da Andifes, ela foi elaborada pelo Fórum de Pró-Reitores, da qual eu, do Jair, que está aqui, né, fizemos parte. Nós participamos dessa discussão, participamos da construção desse documento e da aprovação, que foi, na verdade, submetido depois à Andifes, que na íntegra aprovou. Então, há uma discussão, seja permanente e online, seja dos pró-reitores, justamente em relação a essas situações. Evidente que aqui se aponta um conjunto de itens, né? Em relação ao orçamento de 2017, orçamento de 2018, parte financeira, portanto que a gente não misture, porque tem coisas que são críticas sim, tem outras que é uma questão só de tempo. Na verdade, quando nós sentamos e discutimos, resolvemos apontar todas elas para que a sociedade, na verdade, também tivesse conhecimento, né? Boa tarde a todas e todos. Vou retomar um pouquinho as falas que me antecederam. Na primeira fala do
Vladimir, ele comenta que orçamento é uma ficção. Né? Não disse isso. Não foi com essas palavras? Eu disse que a mídia, A mídia. sou eu que estou dizendo, a mídia Sabe. diz e usa como chavão que o orçamento é uma peça de ficção. Eu expliquei aqui por que se usa essa expressão. Na verdade, eu acho que o orçamento é uma peça importante para o controle público e para a transparência do orçamento. A diferença que existe, porque eu uso essa expressão, é a diferença entre orçamento e entre execução. Aí a Camila, nossa companheira aqui, ela trouxe que um dado real, né? Quando a gente está falando de contingenciamento, fecha o ano e não apaga, contingenciamento é corte. Né? Quando a gente traz os dados da CAPES, né? Fala que vai manter o orçamento de um ano fiscal para o outro, mas não vai repor a inflação, isso é corte. Porque se as coisas aumentam, se não repõe a inflação, está tendo um corte. Em dados nacionais, né, que a gente puxou essa audiência, muito trazendo os dados e a queda vertiginosa do número de bolsas. De 2014, de um total, né, pegando bolsa CNPq aqui, de um total de 219.393 bolsas, contando mestrado e doutorado, a gente chega em 2017 com 80.551. Então é mais do que metade das bolsas caíram. Trazendo especificamente, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em educação, a turma de 2017 do doutorado entrou no início do ano, estamos em setembro, não temos nenhum estudante com bolsa. Os mestrandos, também, que ingressaram em 2017, tem 7 mestrandos com bolsa. Em comparação com o ano anterior, tínhamos 24, 25, que após o primeiro ano de mestrado conseguia completar a lista e ter todos os estudantes com bolsa. Pela primeira vez na história do programa de pós-graduação em educação, dado real, pode fechar os 2 anos de mestrado sem ter bolsa o estudante de mestrado. E aí a gente tem as falas do presidente CNPq, a UFES que se posiciona falando que não tem como se posicionar por causa que o CNPq trata diretamente com os programas, mas a gente veio aqui na audiência para pedir um posicionamento do reitor. Afinal, o reitor tem posição, né? Qual é a posição do magnífico reitor com relação aos cortes, especificamente do CNPq e o número de bolsas na pós-graduação? A gente pode se perder por muito tempo nos dados, né? E os dados eles podem dizer o que a gente quer. Por exemplo, a gente olha ali, não teve corte em 2016, inflação de 10% em 2015, sobre essa inflação de 6% em 2016, mais inflação em 2017, a gente não tem reajuste nas bolsas, isso é corte, como o Thiago falou. O contingenciamento, na verdade, é o corte dentro do corte, porque vem sendo cortado ano a ano o orçamento. Se você pegar ali os dados gerais que vocês mostraram, o reajuste que teve um dos anos que aumentou o orçamento total, o orçamento, não o contingenciamento, o orçamento não bateu a inflação. Então isso é corte, ponto. Você não consegue comprar o que você comprar no outro ano, é corte. Isso é um modelo de universidade que a gente está vendo essa troca aí, né? Esse movimento não é de hoje, no FHC já se tentou cobrar mensalidade nas universidades federais, não conseguiu, teve uma greve forte. No período PT, me parece que essas políticas foram sendo dimensionadas para tal, e Temer vem e aprofunda com força. E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos começar a cobrar a mensalidade? O professor reitor foi citado por um dos deputados quanto à cobrança de mensalidade nas universidades públicas para programas de pós-graduação. E ali tivemos um posicionamento do senhor, a não ser que ele usou seu nome em vão. E aí, vamos se posicionar
a favor da cobrança de mensalidades em universidades públicas? É esse modelo que a gente vai seguir? Modelo que está sendo aplicado na Argentina, no Chile? Ou vamos bancar aqui o nosso posicionamento em defesa da universidade pública, gratuita, estatal? Porque é isso que está em jogo. Não é se a gente vai aumentar, contingenciou ou não contingenciou. Isso é um modelo que está indo. A gente pode se perder na aparência do fenômeno, mas na verdade o que está acontecendo é a mudança do modelo universitário de ensino superior. E a gente se posiciona como perante a isso? Obrigado, boa tarde. Queria chamar a atenção, né, para todos nós, né, como eu sou pós-graduando na área de linguística, estudo do discurso, né, eu acho às vezes engraçado como a mídia, junto com a mídia, muitas vezes os políticos, as elites falam de fenômenos que são resultado direto da ação humana, como se fossem fenômenos meteorológicos. Tipo, amanhã vai chover, a chuva não depende de nós. Mas a chamada crise, que o senhor está falando, que há um corte porque é uma crise internacional, é uma crise econômica. Sim, mas também sabemos que, tradicionalmente, o número de sonegadores de imposto em relação à União sempre foi maior, o arrecadado sempre foi muito menor do que teoricamente teria que ser arrecadado. Esse dinheiro nunca foi cobrado. Agora, não só não está sendo cobrado, como está sendo explicitamente perdoado às pessoas que têm dívida, porque o presidente ilegítimo está perdoando essa dívida para compra de votos para ele não ser investigado. Então, acho importante a gente não falar da crise como se fosse uma coisa, a gente não tem o que fazer. Porque essa falta de arrecadação, essa arrecadação menor, que poderia justificar esse contingenciamento, se deve a acordos para o ilegítimo Temer não ser caçado e não ser investigado. Acho que isso é importante, a gente não tratar as pessoas como ingênuas, de falar, não, esse é um fenômeno que a gente não tem controle sobre ele, porque não é o que acontece, né? Eu acho que a gente, como pesquisador, como professor, como acadêmico, também tem que se posicionar e dizer, não, o dinheiro que tem que ser pago para a máquina pública, ele tem que ser pago mesmo, não sonegado e não perdoado porque me convém para não ser investigado. Isso por um lado. Por outro lado, o senhor mencionou ali, naquela exposição didática, que parte do orçamento da universidade recebe é de emendas parlamentares. A minha pergunta vai no sentido de, a gente sabe que não é todo parlamentar que recebe emenda parlamentar, no caso a gente viu agora com a votação, que teve semana retrasada, que certos parlamentares receberam essas emendas e outros não. Eu queria saber, já que vocês estão querendo fazer uma exposição didática, pedagógica, em função de quê? Quer dizer, como é que a UFSC, por exemplo, nessa gestão, recebe essas emendas parlamentares? Via que parlamentares, via que vínculos políticos para dizer, não, a gente recebeu desses parlamentares que, por exemplo, receberam essa emenda por ter votado contra a investigação do presidente Michel Temer. Muito obrigado.